Este podcast está disponível no Spotify e YouTube Music e é um oferecimento de Cisagro, inteligência e tecnologia para o agronegócio. Para imprimir um único centímetro de solo saudável, a impressora 3D da natureza precisa de cerca de 400 anos. 400 anos? É um tempo absurdo. Demais, né? São 4 séculos de chuva, de vento e biologia moendo rocha sem parar. No entanto, um trator de 10 toneladas pode compactar e arruinar essa mesma estrutura em 400 milissegundos. O abismo entre o tempo de criação natural e a nossa intervenção mecânica é, assustador. Totalmente. Bom, boas-vindas a quem nos ouve a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai explorar a guerra invisível e a sinfonia silenciosa da agricultura moderna. Isso mesmo. E a gente tem uma base de fontes fantástica hoje, unindo aqueles preceitos clássicos das ciências agrárias com um estudo super contemporâneo sobre ecologia, química e, claro, o maquinário pesado que sustenta a nossa civilização. Exato. A nossa missão aqui é desvendar essa engenharia monumental, sabe? Vamos seguir o caminho completo, desde a química microscópica que transforma uma rocha estéril em terra fértil, passando por aquelas fábricas biológicas que economizam bilhões, até chegar nos ecossistemas gigantes e na tecnologia que garante que o alimento não apodreça antes de chegar no prato de quem está acompanhando a gente. É uma jornada em tanto. Com certeza. Vamos desvendar isso. E, para começar, a primeira grande ilusão que a gente precisa quebrar hoje é a ideia de que o solo é apenas sujeira, sabe? Só com a plataforma inerte ali onde a planta fica ancorada. O solo é, na verdade, um sistema incrivelmente dinâmico. E muito frágil, muito frágil. Ele é essencialmente um sistema de 3 fases estruturais. Se a gente pegar, digamos, uma amostra de solo em condições ideais, 50% do volume é a fase sólida, né? Que são os minerais, particulados e a matéria orgânica em decomposição. Tá, metade é sólido. Isso. Os outros 50% formam a porosidade do solo. E essa porosidade, idealmente, se divide em 25% de água, que é o que a gente chama de solução do solo, e 25% de puro ar. Pera, pausa rápida. Se 1/4 do volume total do chão sob nossos pés é composto por ar, como é que máquinas colossais, tipo aquelas colheitadeiras gigantes que a gente vê trabalhando, não esmagam e asfixiam tudo instantaneamente quando passam por cima? Pois é, essa é a grande dor de cabeça da agronomia moderna. A compactação destrói justamente essa arquitetura. Nossa! Porque quando o maquinário pesado pressiona a terra repetidas vezes, especialmente se a terra estiver muito úmida, os macroporos por onde o ar circula simplesmente colapsam. E aí acaba o oxigênio para todo mundo lá embaixo. Exatamente. Sem oxigênio, a biologia benéfica morre, as raízes das plantas sufocam, elas não conseguem penetrar a terra dura em busca de água, e a chuva, em vez de infiltrar, acaba escorrendo pela superfície causando erosão. O solo perde a função de esponja e vira asfalto. Caramba, vira asfalto mesmo, o que torna aquele processo de formação de 400 anos ainda mais precioso, né? Como que essa estrutura porosa e mineral se forma no mundo natural antes de qualquer trator aparecer? Isso acontece através de um processo super violento, só que lentíssimo, chamado intemperismo. É basicamente a desintegração da rocha matriz. A rocha matriz sendo a rocha-mãe. Lá no fundo. Isso. A gente tem o intemperismo físico primeiro. Imagina a rocha assando sob o sol do meio-dia e congelando durante a noite. Dilata e contrai. Perfeito. Essa expansão e contração diária, ao longo de milênios, vai criando microfissuras. E então entra o intemperismo químico. Porque, veja bem, a água da chuva não é pura. Ela carrega dióxido de carbono da atmosfera. Isso forma um ácido, né? Exato, forma um ácido carbônico fraco. E quando essa água levemente ácida penetra nas fissuras da rocha, ocorre uma série de reações químicas, tipo hidrólise e oxidação, que literalmente dissolvem os minerais duros em partículas menores de argila e areia. Então é um esforço conjunto, né? Da termodinâmica e da química. E as fontes deixam bem claro que essa impressora lenta da natureza depende de uma equação com 5 fatores trabalhando juntos. O tempo,
O clima, o relevo, o material de origem da rocha e, claro, os organismos vivos. Os organismos são fundamentais, Sim, porque plantas pioneiras tipo líquens e fungos entram nessas rachaduras, injetam os próprios ácidos deles e começam a adicionar a primeira matéria orgânica ali, criando vida onde antes era só pedra. e é exatamente a presença orgânica que transforma a poeira mineral em solo real. A matéria orgânica age como uma cola microscópica, sabe? Unindo aquelas partículas minerais em agregados. E é isso que forma a estrutura porosa que segura a água e o ar que a gente mencionou antes. Mas, assim, ter a estrutura física intacta não garante que a planta tenha o que comer, né? O produtor precisa saber o que está escondido lá no escuro. E eu achei fascinante como a coleta de amostras de solo exige uma precisão quase clínica. É praticamente um exame de sangue da terra. Exato. Não dá para simplesmente pegar um pouco de terra com a mão e mandar para o laboratório. O protocolo nas fontes mostra que precisa dividir a propriedade em áreas homogêneas, tipo considerando a inclinação do terreno, a cor da terra, e aí o responsável caminha em zigue-zague, perfurando o chão umas 15 a 20 vezes para tirar as subamostras. E o detalhe crucial aí é a profundidade. A amostragem padrão foca na camada de 0 a 20 centímetros. Que é onde a mágica acontece. Isso, porque é a fatia onde a imensa maioria do sistema radicular das culturas anuais se alimenta. Então, todas essas pequenas perfurações são misturadas num balde para gerar uma única amostra representativa. E o mais louco, apenas umas 300 gramas dessa mistura viajam para o laboratório e acabam ditando investimento financeiro para hectares e hectares de plantação. 300 gramas ditando tudo. E o que o laboratório procura ali dentro? As fontes focam bastante num conceito chamado capacidade de troca catiônica, a famosa CTC. Pelo que eu entendi lendo o material, é como se a Terra tivesse um campo de força magnético invisível. Olha, a analogia do magnetismo ilustra perfeitamente a mecânica química da coisa. As partículas de argila e a matéria orgânica no solo possuem cargas elétricas predominantemente negativas na superfície delas. Tá, carga negativa. Isso. Enquanto isso, nutrientes fundamentais que a planta precisa para fazer fotossíntese e crescer, tipo o cálcio, o magnésio e o potássio, têm cargas elétricas positivas. Eles são os cátions. Ah, as aulas de física do colégio. Cargas opostas se atraem. Então, a terra atrai o alimento da planta? Do tamanho desse cofre. Um solo com alta CTC tem muitos sítios de ligação negativa. Ele agarra esses nutrientes com força e impede que a água da chuva os arraste lá para o fundo, para longe do alcance das raízes. Que é o processo de lixiviação, né? A chuva lavando os nutrientes. Isso, a lixiviação. Então, por causa da CTC alta, a argila segura o nutriente. E mais tarde, através da umidade, a raiz consegue trocar íons de hidrogênio pelos nutrientes que a terra estava segurando para ela. Muito inteligente. E é aí que entra uma das dinâmicas mais brilhantes da biologia moderna, o nitrogênio. Porque pensa comigo, se a atmosfera da Terra é composta por quase 80% de puro nitrogênio, por que o mundo gasta dezenas de bilhões de dólares todo ano fabricando e aplicando adubos nitrogenados químicos? Tipo, as plantas estão literalmente banhadas nesse gás. É irônico, né? Mas o problema está na blindagem molecular do nitrogênio da atmosfera. O gás N2 é formado por 2 átomos de nitrogênio unidos por uma ligação tripla que é absurdamente forte. Forte, tipo, inquebrável para a planta? Totalmente inquebrável para ela. A planta pode até tentar respirar isso, mas ela não tem a enzima capaz de quebrar essa molécula. É como mover de sede flutuando no meio do oceano. A água está ali em volta, mas o seu corpo não consegue processar o sal. Que agonia! E a solução para isso não veio de nenhum maquinário super moderno, mas de um escambo microscópico. A fixação biológica de nitrogênio. O processo envolve bactérias super específicas, tipo o gênero Bradyrhizobium, certo? Isso, as famosas bactérias fixadoras. Pois é. Em vez de depender de fábricas gigantescas que usam combustíveis fósseis para quebrar o gás, a ciência agrícola percebeu que essas bactérias fazem o trabalho de graça, se elas forem introduzidas nas sementes de soja, por exemplo, antes do plantio. E o mecanismo biológico disso é maravilhoso. Quando a semente germina,
Essas bactérias detectam sinais químicos da raiz, invadem o tecido radicular e induzem a formação de nódulos, que parecem os pequenos tumores benignos na raiz. Umas bolinhas, né? Isso, umas bolinhas rosadas por dentro. E dentro desse nódulo, a bactéria tem uma enzima chamada nitrogenase. Ela sequestra o gás, destrói aquela ligação tripla super forte e sintetiza a amônia, entregando o nitrogênio num formato que a planta finalmente consegue absorver e transformar em proteína. E o que a bactéria ganha com isso? Em troca, a planta paga a bactéria enviando açúcares, a energia que ela produziu lá em cima na fotossíntese. É um consórcio perfeito. Injeta a riqueza limpa no sistema, literalmente. O impacto financeiro e ecológico disso é gigantesco. As fontes mostram que o Brasil economiza algo em torno de 12 bilhões de dólares por ano, evitando a importação desse fertilizante químico, fora o fato de mitigar a emissão de gases do efeito estufa associados à fabricação do adubo na indústria. Sem dúvida. Esse nível de interação obriga a gente a olhar para a agronomia não como uma fábrica cega, mas como ecologia aplicada. E uma vez que a semente germina e a raiz se estabelece bem, o jogo passa a ser ditado pelo céu e pelo modelo de paisagem que a gente constrói acima do solo. Exato. O que leva a gente a olhar para o clima. Ou melhor, para a agrometeorologia. Um dos motores principais desse sistema é a evapotranspiração, que, lendo a respeito, me parece funcionar como a grande bomba d'água da natureza. É uma definição excelente. A evapotranspiração é basicamente a união de duas perdas de água para o ambiente. Primeiro, a evaporação física da água, que está lá na superfície da terra nua, que evapora pelo calor do sol. E segundo, somada a isso, a transpiração biológica da planta. Que é a planta suando, digamos assim. Isso. Ela puxa a água pelas raízes e libera na forma de vapor através de uns poros minúsculos nas folhas chamados estômatos. Ela faz isso para se resfriar e também para conseguir absorver CO2 do ar. Monitorar essa taxa de evapotranspiração é o que dita para um sistema de irrigação inteligente exatamente quantos milímetros de água precisam ser repostos no final do dia. Só que depender passivamente do clima é um risco imenso, né? E é aqui que os materiais do nosso mergulho profundo exploram formas da gente intervir e modular esse ambiente. A gente vê a presença de florestas plantadas através da silvicultura, o uso do eucalipto não só para produzir madeira, mas como grandes sequestradores de carbono e, principalmente, a gente vê nas fontes um debate bem profundo sobre como desenhar as fazendas. Tem bastante material detalhando tanto a agricultura convencional quanto a agroecologia. Sim, são duas visões de engenharia de paisagem respondendo ao mesmo desafio, que é converter luz solar em calorias para o mundo. O modelo convencional, que foi muito impulsionado pela Revolução Verde, busca a máxima eficiência através da especialização. Que seria a monocultura, certo? Exato. Ele aposta em grandes extensões de monocultura para buscar ganho de escala na operação de máquinas. A premissa ali é padronizar o ambiente o máximo possível, usando insumos sintéticos para garantir uma alta produtividade previsível a curto prazo. Entendi. E no outro extremo desse espectro metodológico, as fontes trazem a agroecologia, que tenta desenhar a paisagem mimetizando uma floresta. O foco ali recai bem mais em consórcios de plantas, né? O princípio é que a biodiversidade gera um amortecimento climático. Um microclima mais estável. Isso. Porque se você tem árvores maiores projetando sombras parciais e culturas rasteiras diferentes compartilhando o mesmo solo com raízes de tamanhos variados, você diminui a temperatura média ali. A água não evapora tão rápido e o solo fica muito mais protegido contra tempestades extremas do que ficaria se estivesse nu. E, além do clima, a lógica do consórcio agroecológico explora também as defesas bioquímicas e os diferentes níveis tróficos dos animais. Porque, veja bem, quando você planta apenas uma única espécie agrícola em milhares de hectares, você homogeneiza a química daquela área toda. Fica tudo com o mesmo cheiro, o mesmo gosto. Exato. E do ponto de vista de um inseto que se alimenta daquela planta específica, nossa, é um mar de energia infinita sem nenhum obstáculo natural. É um buffet liberado. O que nos leva ao próximo ponto: insetos. E é exatamente aí que o conceito do que é uma praga precisa ser reavaliado pelas fontes.
Olhando pelas lentes da entomologia moderna, a gente tem o instinto de ver qualquer inseto numa lavoura como uma infestação letal. Tipo, tem que matar tudo. Mas, biologicamente, aquele campo entraria em colapso sem eles. Com certeza absoluta. Eles polinizam as flores, trituram folhas mortas, ciclam nutrientes. A taxonomia do que é uma praga é um conceito estritamente econômico, criado pela gente, pelos humanos. Não é uma lei biológica. Faz sentido. A lagarta ou o percevejo só se torna praga de verdade quando o crescimento populacional deles foge do controle, o que geralmente é impulsionado por aquela monocultura farta e pela ausência de predadores naturais. E aí eles começam a comer a margem de lucro do produtor. E para evitar a destruição do ambiente enquanto se protege essa margem de lucro, a técnica adotada é o famoso MIP, o manejo integrado de pragas. Mas lendo o material, o MIP não é uma cartilha ambientalista romântica, não. Ele me parece funcionar muito mais como uma tabela atuarial rigorosa para a fazenda. É como gerenciar uma apólice de seguros. Sabe, o produtor não vai pagar um prêmio de R$ 1.000 para proteger uma colheita que vale 100. O paralelo atuarial que você fez é perfeito, porque o coração do MIP é a amostragem contínua. O pessoal vai para o campo com armadilhas, faz inspeções visuais, o engenheiro agrônomo precisa literalmente contar a população do inseto ali na área. E eles só atacam quando o número bate um limite, né? Exato. O produtor só tem a recomendação técnica de intervir, seja com controle biológico, tipo soltar umas vespinhas parasitoides lá no campo, ou entrar com controle químico mesmo, quando a população da praga atinge o nível de dano econômico. Ou seja, o MIP orienta o produtor a não usar uma bazuca para matar um mosquito. Só agir quando a matemática exige, é o momento exato em que o prejuízo que a lagarta está causando na folha se torna igual ao custo do diesel do trator e do preço do defensivo químico que vai ser aplicado. Se o dano for menor que o custo de colocar a máquina no campo, a ordem é observar a natureza agir. Porque agir impulsivamente, tipo pulverizar na fase errada, cria um desastre em cadeia. Se você aplica um defensivo de amplo espectro cedo demais, você aniquila a população de inimigos naturais. As joaninhas, os predadores. E isso, a joaninha, o percevejo predador que estavam ali prestando serviço de controle totalmente de graça. E sem essa força policial da natureza, sabe o que acontece? Uma segunda onda da praga ressurge com muito mais violência semanas depois. É um tiro no pé. Caramba, e já que a gente mencionou o custo do diesel, a gente precisa falar sobre o maquinário que executa esse trabalho. O trator agrícola revolucionou a nossa capacidade de moldar o ambiente, mas não apenas substituindo a força animal na hora de puxar um arado, sabe? A tecnologia mais profunda que as fontes mostram parece ser como o trator transfere a potência dele para os implementos. A tração nos pneus, puxar coisas, é apenas uma fração da utilidade de um trator. A inovação que transformou tudo mesmo foi a TDP. A tomada de potência. A tomada de potência. É aquele eixo ranhurado na traseira do trator que é conectado direto à rotação do motor, sabe? Contornando a transmissão das rodas. Quando você acopla uma adubadeira ou uma bomba de pulverização ali na TDP, a máquina recebe uma força rotacional brutal e constante, independentemente de quão devagar o trator esteja se movendo sobre a terra. E isso, combinado com um sistema hidráulico de 3 pontos, permite erguer implementos de várias toneladas usando só a física dos fluidos pressurizados. É uma força mecânica absurda. É engenharia pura. Mas isso levanta uma questão importante e nos traz de volta aquela ameaça estrutural da qual falamos bem no início, as toneladas de aço passando por cima do solo. Assim, o risco da compactação, esmagar os poros de ar. É um equilíbrio muito tênue, né? Entre a brutalidade mecânica necessária para colher a produção e a biologia invisível que vai precisar germinar a próxima semente naquele mesmo terreno no ano seguinte. Muito tênue. E todo esse ciclo de precisão agronômica, de solo, química e maquinário, culmina na colheita. Mas retirar o grão da lavoura com sucesso muitas vezes cria uma falsa sensação de vitória para o produtor. Por quê? Porque a estatística do pós-colheita revela um gargalo estrutural imenso. Em sistemas ineficientes aqui no Brasil, as perdas de grãos durante o armazenamento chegam à casa dos 30%. É um volume que simplesmente corrói todo o esforço de solo, clima, genética e maquinário.
Tô chocada. 30%, como quase um terço de toda essa engenhosidade acaba evaporando assim dentro de um galpão metálico. O erro fatal é considerar que a colheita encerra a vida biológica do produto. Uma semente de milho ou de soja dentro de um silo comercial não é uma pedrinha inerte, ela é um embrião adormecido. Ela está viva e está respirando. É um ser vivo. Exato. Ela consome oxigênio e a própria reserva de matéria seca, ou seja, carboidratos, para se manter viva. O subproduto dessa respiração celular contínua é o dióxido de carbono, água e calor metabólico. Espera, isso significa que milhares de toneladas de grãos empilhados num silo estão literalmente suando e gerando calor contínuo lá dentro? Então o silo não é uma caixa de armazenamento passiva, é uma incubadora gigante. Com exatidão. Uma incubadora. E se o sistema de termometria e aeração do silo não insuflar ar frio e seco nas horas corretas para estabilizar o ambiente, a temperatura da massa de grãos dispara rapidamente. E o pior, o calor aumenta a taxa de respiração da semente, que aí gera ainda mais calor, que aumenta a umidade local. É um ciclo vicioso. E eu imagino que calor e umidade sejam o paraíso para os fungos. É o gatilho biológico perfeito para a proliferação massiva de fungos e insetos de armazenamento. Eles passam a devorar o interior do grão e ainda podem contaminar a carga com micotoxinas. Se vacilar, o grão literalmente cozinha e apodrece de dentro para fora. Uau! Então, no fim do dia, a agricultura não acaba de jeito nenhum quando o trator desliga o motor. O que a gente viu hoje, pessoal, foi uma jornada ininterrupta de gestão. Começamos lá no início, entendendo como minerais duros foram lentamente triturados por ácidos, calor e gelo ao longo de séculos, só para criar aquela arquitetura porosa e magnética que chamamos de terra fértil. Onde a vida realmente começa. Isso! Mergulhamos no escambo biológico de bactérias que racham os átomos do ar para nutrir a soja de graça. Contrastamos os complexos paradigmas agroecológicos e convencionais na busca por estabilidade climática. Transformamos a praga num fator de equação matemática atuarial com o MIP. E, por fim, entendemos como a potência bruta dos tratores e o microclima sufocante de um silo exige um monitoramento implacável. É o verdadeiro ecossistema de alta precisão. Na próxima vez que quem nos ouve morder uma maçã em casa ou for servir um prato de arroz, a percepção deve ser outra, sabe? Tem que ser. Ali dentro daquela mordida, existe uma orquestra inteira de química retendo nutrientes, termodinâmica pesada nos cilindros dos tratores, biologia celular e uma negociação incansável entre a engenharia humana e uma natureza que leva séculos para moldar a plataforma que sustenta todos nós. Brilhante. E isso nos deixa com um pensamento final um tanto perturbador, porém fascinante. Nós já fomos capazes de substituir cadeias industriais gigantescas por biologia molecular em pequena escala, como a gente viu com as bactérias que fixam nitrogênio. A gente já entendeu que pulverizar produtos químicos cegamente destrói nosso próprio exército natural de predadores. Então, se a inteligência artificial continuar miniaturizando a tomada de decisão no campo, como será a fazenda que nos aguarda nas próximas décadas? É uma excelente provocação. O horizonte, talvez, não reserve tratores de 20 toneladas esmagando o ar do solo, né? Mas sim enxames de micro-robôs terrestres levíssimos, patrulhando a umidade folha por folha, caçando pragas milímetro por milímetro e deixando intocado o solo argiloso que a água e o tempo demoraram 4 séculos para desenhar. Fica o questionamento aí para nossa audiência explorar. Um grande abraço, pessoal, e até o nosso próximo Mergulho Profundo. Este podcast está disponível no Spotify e YouTube Music e é um oferecimento de Cisagron, inteligência e tecnologia para o agronegócio.